Fala, gente! Se inscreve aí no canal, comenta, compartilha, divulga pra geral, conta aqui. Valeu! Tá chamando. Como é que essa relação se configurava em Jesus? Quiser ligar, liga aí, liga aí. Não, ela tá falando. Oi, Neuza, você tá ao vivo no podcast, já tô pedindo pra você. Tô chamando já. Conta aqui. Conta aqui Depois você vai assistir o podcast, você vai me ver falando contigo. E aí cara, ela começa a notar aquilo que eu tava falando. E ela foi percebendo que, para além da música, existia uma necessidade de um norteamento teológico. E aí, Você não sabia que o pano de fundo era a novela? Não, eu sabia que era uma novela que ela estava querendo fazer uma personagem evangélica. Uma personagem. A personagem evangélica que ia ter um núcleo de uma igreja dentro dessa novela. E que ela sabia, queria entender como é que isso funciona. Mas no primeiro momento ela pergunta sobre a questão musical. Primeiro era como é que é essa música, porque, cara, as músicas são muito, eu não quero conflitar, eu quero conversar com esse público direito. E aí ela começa a anotar, e aí ela faz uma pergunta, nesse período era home office, né? E aí ela falou assim, ó, você poderia me dar o seu zap e tal? E aí depois eu vou saber quem era a Rosane Zwartmann. Ela é autora de Bom Sucesso, de Totalmente Demais, e cara, uma doutorado, mestrado, uma figura assim de uma generosidade absurda. E aí ela, cara, a gente entra 2021 inteiro, eu cooperando, até que vem uma ligação dela falando que ela tinha me pedido para ser consultor religioso da novela, e eu me torno o cara que ficou responsável pelo norteamento de tudo que é teológico, musical e no sentido de uma conversa com esse segmento. Te fiz essa pergunta com as câmeras desligadas, eu vou te fazer agora com as câmeras ligadas, porque eu falei agora há pouco aqui que esse seu estilo, de alguma forma, não mudou quando você se converte, né? Vou usar a linguagem que o pessoal mais entende, que é, né, aquela coisa de se converter, ir à igreja, né? Você continuou usando sua barba, sua roupa, seu estilo musical continuou sendo o mesmo, certo? Sim. Beleza. Aí você recebe esse convite para ser o consultor da novela. Eu não assisti novela respeitosamente porque é um horário que eu tô dando aula ou tô recebendo aula de jiu-jitsu, então esse horário de 7 horas eu tô na treta da pancadaria lá. E aí eu percebi, os vídeos que eu assisti, que a igreja tem um formato. A igreja da novela é uma coisa diferente da igreja que o pastor Cezinha é pastor. Porque se eu entrar na rede social do pastor Cezinha, eu vou ver um pastor que domingo tá lá com violão, uma bermuda, um boné, tocando, e é maneiro pra caraca, nada contra. Mas quando eu vejo o pastor ou a igreja da novela, é aquela coisa terno e gravata, coral. E aí, como é que é essa... No primeiro momento, eu cooperei até na construção da direção de arte, né? Porque como eu viajo o Brasil muito, e naquele período eu já tinha voltado da pandemia, fui fazer turnê no Sul, visitando igrejas presbiterianas, metodistas, batistas, igrejas neopentecostais, eu, né, transito muito e eu tinha muitas fotos dos lugares onde eu estava. Então, o primeiro layout da igreja, ele foi propositalmente norteado para aquilo que estava no meu consciente de uma igreja batista nos moldes da minha infância. Né? E a figura do coral, né? E aí a gente deu uma contemporaneizada, porque no meu consciente eu tinha o tiozão, a tia que fazia o coral, né? Na igreja batista tem sempre aquele que vai lá pegar o inário ou o cantor cristão, a harpa cristã, e vai reger a igreja naqueles cânticos congregacionais. Então, demos uma contemporaneizada com a questão do coral. A novela não tinha, a proposta não é que a novela tivesse uma trilha sonora gospel.
Então, o coral virou um vórtice, um lugar onde convergia as escolhas das canções, e aí eu fui escolhendo muito do que estava no meu consciente coletivo, né, do meu consciente coletivo, não, do meu inconsciente, da minha jornada, muito daquilo que eu achava que era o consciente coletivo e muita coisa nova também. Então, Mas em algum momento houve algum conflito? Conflitos, sim, no aspecto teológico, de norteamento daquilo que eu estabeleci. Se você entender, a base teológica de Vai na Fé é a base do reino de Deus. Jesus, ele veio trazer o reino de Deus. Jesus comunicou o reino de Deus. As escrituras falam centenas de vezes do reino de Deus. E muitas das citações que estão nas escrituras é o próprio Jesus falando dessa terminologia. E aí eu gosto de contemporaneizar, reino de Deus para mim é uma nova sociedade. Então, basicamente, teologicamente é o seguinte, deu ruim com Adão, deu ruim com Eva, e nós fomos gerados dessa lógica. Eu sou um Adão, você é um Adão. Bruninha, dá um alô aí, Eva. Então, aí a Bruna voltou? A gente nem percebeu. A Carol entrou, a Bruna saiu, Carol foi lá. Rapaz, que velocidade. Então, assim, nós somos... deu ruim. Uhum. O que a fé cristã diz? Que Jesus morre na cruz, morre a minha, a sua, a morte da Bruninha, e ressuscita, como Paulo vai chamá-lo, de segundo Adão. Uhum. Ou seja, findou uma realidade para que surgisse uma outra realidade, uma nova sociedade, com um novo estilo de vida, um estilo de vida que compõe fraternidade, bondade, acolhimento, amor ao próximo, entender o próximo como a mim mesmo, toda uma mensagem que ela é acolhedora na máxima potência. Então, esse reino, essa nova sociedade é o que eu procurei imprimir na teologia de Vai na Fé. Eu sempre, uma coisa que eu usava como análise, você estava falando da mesa, assim, né? A cruz se configurou na mesa. Vai na Fé é uma grande mesa, onde você pode sentar. Ela tem lugar para todo mundo. Só que tem gente que nem quer a mesa. Só pelo fato de quem está promovendo a mesa já está sobre estigmas. Essa consultoria, ela existia em que instância? Você fazia parte das gravações, você estava lá vendo? Isso aqui não... Então, assim... Isso demanda tempo pra caramba, não? Cara, no começo... Era assim, no começo a Rosane me mandava nos zaps e tal, assim, o que o pastor falaria aqui? Temos esse dilema aqui da personagem, o que você diria? Eu diria isso e isso, sei lá, maravilhoso. E aí, como eu tenho essa coisa poética, às vezes eu imprimia muito poesia, então tem muitas falas, vou começar agora um processo de reacts, que eu vou começar a gravar em cima daquilo. As falas do personagem. Porque... A Rosane falava assim, Cezinha, é muito dinâmico, o tempo de TV é muito... A gente tem pouco tempo, então, às vezes eu pegava e fazia para ela assim, um áudio, que eu chamava de mini podcast, fazia um mini podcast para ela, falava, caramba, os seus mini podcasts. Aí ela transformava e condensava no texto, aí eu ia, aprovava o texto e aí pronto, ia para... era consolidado. Então você não ia lá? Não, aí isso antes de começar a novela, antes da novela, a novela ainda sendo elaborada. Até que quando a gente efetivamente vai começar o processo, começa o processo de gravação, de escolha de elenco, de escolha de direção, de produção, e aí eu faço um pedido para a Rosane. Porque eu falei com ela, Rosane, você deu um Ctrl Alt Tab e abriu uma outra janela na minha existência. Eu que trabalho como escritor, trabalho como músico, né? Esse processo criativo no audiovisual, para mim, é algo muito novo, mas muito fértil. Eu quero estar dentro disso e tal. Queria te fazer um pedido. Aí ela, o que? Eu falei, eu posso participar das reuniões de roteiro? Eu vou ficar quietinho no cantinho. A hora que surgir algo que seja da minha alçada, já estou ali para responder e tal. E ela, muito generosa, me traz para a reunião de roteiro. Então eu passo a participar de todas as reuniões de roteiro que aconteciam semanalmente
pro processo criativo das trilhas das personagens. E eu fiz, cara, uma faculdade de roteiraria, porque sentei na mesa com Renata Correia, autora de Rensga, Renata Sofia, genial, Pedro Alvarenga, roteirista de uma série de produtos dentro da TV Globo, uma sumidade no campo da dramaturgia, que fez todas as cenas, a maioria das cenas da Renata Sorrah era feita por ele, Mário Viana, trabalhou em várias novelas, era o mais ancião da equipe, e Fabrício Santiago, um menino mais novo que trabalhou em Malhação e tal, e com a pesquisadora Keila Pauli junto com a Rosane. Então essa equipe, eu sentei na mesa com eles, cara. E o mais interessante, que Vai na Fé foi também objeto de uma dinâmica na relação de fé, porque eles são de religião de matriz africana. E Todos eles? Quase na sua totalidade. O background da Rosane é judia e eles de matriz africana. E eu chego, né, um pastor, e já dito por alguns deles assim, que existia um certo preconceito, a ideia de que o evangélico não pensava, coisa que estava muito no consciente popular, mas que esse paradigma foi sendo quebrado. Eu compus música, cara, para dentro da mesa de roteiro. Eu fiz uma música que chama Teu Axé Conversa com Meu Amém. É fruto disso. Manda aí, pô. Aqui, ó. Você acabou de assistir mais um corte do Conta Aqui. Participe, comente, indique. A sua opinião é muito importante. Obrigado.